graça, a paz e a misericórdia do Senhor nosso Deus sejam com você, com a sua casa, com a sua vida. Mais uma vez nos reunimos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, ainda que cada um de nós na sua casa, mas todos juntos, unidos pelo Espírito Santo do Senhor. E nesta união vamos então juntos invocar a presença do nosso Deus sobre nós. Oremos. Ó Deus Santo e bendito, no nome do Senhor Jesus, nos achegamos a Ti. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos una em um só corpo, em um só Espírito, em uma só adoração ao Senhor. Que esse momento de culto, Senhor Deus, seja oferta agradável diante do Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o de número 15. Salmo 15. A palavra do Senhor nos diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, que não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas que honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Amém. O salmista Davi nos fala aqui o que Deus espera de nós, o que Deus espera daquele que é cidadão do reino. Alguém que vive de forma íntegra, praticando a justiça, falando a verdade, guardando a sua língua da difamação, guardando o seu coração na pureza, reprovando ao que é reprovável, mas exaltando o comportamento daqueles que temem ao Senhor. Aquele que não explora os seus irmãos, aquele que vive o amor ao próximo na sua integralidade. Quantas vezes nós, mesmo sabendo de todos esses requisitos, sabendo disso que o Senhor requer de nós falhamos e pecamos tanto nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas omissões e até mesmo nas nossas reações. Por isso vamos nos achegar diante do Senhor e vamos pedir perdão e misericórdia. Vamos pedir que Ele nos conceda a sua graça bendita, perdoando os nossos pecados. Oremos. Oremos. Pai, Deus querido, Deus bondoso, Deus de todo poder, Deus de graça e misericórdia, o Senhor que conhece, ó Deus, os nossos corações, o Senhor que conhece, ó Deus, a nossa vida, cada passo, cada pensamento, cada atitude, cada gesto, ó Deus, que fazemos, ó Deus, tudo, ó Deus, está diante do Senhor. Nós vivemos, ó Deus, diante do Senhor, nós não podemos esconder nada de Ti. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, nesse momento, perdoar, ó Deus, os nossos pecados, perdoar, ó Deus, as nossas falhas, ó Deus, todos os nossos atos, pensamentos, aquilo, ó Deus, que fizemos e que desagradou o Senhor. Ó Deus, o Senhor é santo, o Senhor requer um culto, ó Deus, o Senhor requer, ó Pai, adoração, ó Deus, em santidade. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão, porque queremos agradá-lo, queremos, ó Deus, bendizer o Senhor nesse momento, ó Deus, e que esse louvor, essa adoração seja agradável a Ti. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que colocamos diante do Senhor todos os nossos pecados e também, ó Deus, louvamos, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que tem prazer, ó Deus, em perdoar, ó Deus, em transformar nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos, ó Pai, e agradecemos. Amém. Com o coração derramado diante do Senhor, nos achegamos a Ele cantando o hino de número 74, Sinceridade.
Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora no Salmo de número 23, um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Salmo 23. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém e amém. Palavra do Senhor nesse salmo conhecidíssimo de Davi, o salmo que nos fala que Deus é o nosso pastor, que nos conduz em provisão quando Ele nos leva ao alimento, às águas de descanso, em proteção quando Ele nos livra e nos guarda, mesmo que nós andemos pelas vales da sombra da morte. Um Senhor que nos dá o poderio, o poder de sermos guardados, quando Ele fala que prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. E um Senhor que nos dá da sua providência, da sua graça, da sua misericórdia, quando Ele diz que nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Por meio de Cristo Jesus, o nosso bom pastor, o nosso verdadeiro pastor, nós temos acesso a todas essas graças de Deus em nossas vidas. Portanto, vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer o seu nome, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele, o nosso bom pastor, nos concede. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos, ó Deus, te agradecer ao Senhor por esse momento. Te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o único Deus
que deu ali, ó Deus, o teu único filho para que derramasse o sangue na cruz pelos nossos pecados. Pai, nós te adoramos, ó Deus, e bendizemos seu nome santo. Pai, o Senhor que toma conta do nosso povo, da nossa vida. Por isso, ó Deus, nós queremos, ó Pai, te adorar em espírito e em verdade. Pai, faz de nós, ó Deus, verdadeiros adoradores do Senhor. Não só por palavras, Deus, por atitudes. Que, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, derrama, ó Deus, tua graça, o teu poder sobre o teu povo. Derrama paz, consolo. Derrama fé, esperança, Deus. Nós queremos, ó Deus, ser, ó Deus, adoradores, ó Pai do Senhor, em todo o tempo que vivemos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Só o Senhor, ó Deus, que é digno, ó Pai, de todo louvor, de toda adoração. Não há outro Deus, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós te adoramos. Nós bendizemos seu nome santo. Porque tu és maravilhoso, ó Deus, sobre nós, ó Deus. Senhor, ó Deus, tem dado a cada um de nós o sustento, ó Deus, para nossas vidas, ó Deus. O Senhor tem dado saúde. O Senhor tem dado a nós cuidado para cada um do teu povo, Deus. Daqueles que te adoram, Deus, em espírito e em verdade. Faz de nós, ó Deus, instrumento, Pai, nas mãos do Senhor. Pai, nós te adoramos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com alegria no coração, louvemos a Deus. Todo
glorificará teu nome, ó Rei das nações, Ele eu te louvará, pois só o teu nome é santo. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Deus, nesse instante, entregar ao Senhor esse louvor, esse momento, ó Deus, que cantamos, ó Deus, para te glorificar, ó Deus, para te exaltar. Receba, Senhor, esse louvor, essa adoração, ó Deus. O Senhor merece, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus. E sempre nos dê, ó Deus, um coração, ó Deus, disposto a te buscar, a te louvar, a reconhecer a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, as bênçãos do Senhor derramadas sobre nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos passar então à ministração da palavra. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2.
Efésios capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar? Deus santo e bendito, Tua palavra é vida, Senhor Deus, Tua palavra é salvação, Tua palavra é alimento. Que sejamos, Senhor, vivificados, que sejamos, Senhor, alimentados, que sejamos, Senhor, consolados pela leitura e pela meditação da Tua santa palavra, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nas Crônicas de Nárnia, mais especificamente no episódio O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós encontramos personagens bastante interessantes, e entre eles eu queria destacar a figura do Edmundo. Olhando para Edmundo, a gente consegue compreender muito do que somos nós, do que é a vida cristã como um todo. Edmundo, um garoto mimado que vivia ao sabor do seu próprio egoísmo, resolve vender para a feiticeira branca os seus amigos, os seus irmãos, em troca de um manjar turco. E depois, tendo sido libertado das garras da feiticeira, ela exige o pagamento do resgate dele. E o resgate, ele é nada mais, nada menos do que a morte de Aslan, o grande leão de Nárnia. Mas, depois da ressurreição de Aslan e na coroação dos reis de Nárnia, Edmundo recebe o título de Edmundo o Justo. Que interessante olhar para Edmundo e perceber que ele não fez nada para merecer esse título, que a justificação que vem dele, que lhe foi conferida, vem do fato de Aslan ter morrido por ele e assim ele ser justificado pelas ações, pela morte, pela ressurreição de Aslan. As Crônicas de Nárnia são uma figura da vida cristã ficcional produzida por C.S. Lewis e cuja leitura eu indico, pois nela a gente consegue entender vários traços da nossa vida cristã. Quando nós olhamos aqui para o texto de Efésios que acabamos de ler, nós percebemos como é a jornada da vida cristã. Uma jornada muito semelhante à jornada de Edmundo. Uma jornada que vai do egoísmo, de olhar apenas para si mesmo, de estar morto, condenado pelos seus pecados, seus erros, os seus delitos, e receber a graça maravilhosa que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e assim podemos
ir à glória, sermos coroados como reis em Cristo e sermos coroados com o título de justos, porque o sangue de Cristo é quem nos justifica. Pensando nisso, então, e nos versículos que nós acabamos de ler, eu quero meditar com você sobre o seguinte tema: uma jornada da morte para a glória, com base em Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. A primeira coisa que nós vemos aqui, versículos 1 a 3, é o estado de morte, é o estado do ser humano sem Deus. É a morte em si, que é estar separado de Deus. Veja, vamos ler novamente versículos 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz: e Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esses versículos nos revelam nosso estado de morte espiritual. Estávamos todos nós mortos em nossos pecados e delitos, nas nossas transgressões, nos nossos erros, no nosso egoísmo, nos nossos comportamentos. Paulo utiliza a expressão segundo ou de acordo para identificar quais eram as correntes que nos prendiam. Nós éramos escravos do mundo. Por quê? Porque andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o sistema deste mundo. E, aliás, nós somos incentivados a andar nisso. Ditados como o mundo é dos espertos nos levam a querer entender que se dar bem na vida é passar a perna nos outros. É um sistema onde farinha pouca o meu pirão primeiro. Um sistema que nos convida a uma vida distante dos caminhos de Deus. Porque esse mundo, esse sistema, nos leva a sermos escravos do diabo. Veja, Paulo continua dizendo que nós andávamos segundo o mundo, mas nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse? Senão o próprio Satanás. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós, fora de Cristo, todo ser humano fora de Cristo, ele é escravo do mundo, mas ele é também um escravo do diabo. Ele é um escravo dos poderes malignos. Ele é alguém que está sobre o domínio das trevas. E mais ainda, ele está sobre o domínio da própria carne. Nós éramos também escravos da nossa carne, escravos dos nossos desejos, das nossas luxúrias. Veja, pela terceira vez, Paulo utiliza a expressão segundo, ou de acordo. Vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Não reprimíamos os nossos desejos maus, as nossas impurezas e tudo. A conclusão que se chega é que o homem sem Deus, ele é filho da ira. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A conclusão está clara para nós aqui. Era assim que nós éramos quando Deus nos encontrou. Escravos do mundo, escravos do diabo, escravos de nós mesmos, filhos da ira. Mas Deus nos encontra e Ele nos dá vida, Ele nos vivifica. A segunda coisa que nós vemos aqui então é que a situação
do homem sem Deus, quando Deus o encontra, é vida. Deus o faz ressurgir, Deus o ressuscita. Diz o versículo 1 já que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. E o versículo 4 continua dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Percebemos aqui as ações de Deus em nosso favor. Primeiro, o amor e a misericórdia de Deus derramados em nossa vida. Isso é o que motiva a ação de Deus em nosso favor. Verso 4 nos diz isso. Mas Deus, nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, nós éramos escravos do pecado, do diabo e de nós mesmos. Mas Deus, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Essas são as causas do agir de Deus em nosso favor. A sua enorme misericórdia, a grandeza da sua misericórdia, a imensidão do amor com que Ele ama os seres humanos, a imensidão do amor com o qual Ele ama a humanidade, mesmo a humanidade voltando as costas para Deus, Ele permanece fiel no seu amor. Ele nos ressuscita, Ele nos vivifica, Ele nos dá nova vida em Cristo. Verso 5 nos diz isso. E estando nós, afirma novamente Paulo e a palavra de Deus, mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Importante olharmos aqui e percebermos que é a graça, o amor e a misericórdia divinos que atuam em nossas vidas e que nos trazem salvação. Deus olhou para nós graciosamente. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer o conceito de graça? Graça é um favor imerecido. É algo que não temos mérito. É algo que nos é oferecido sem que nós tenhamos merecimento algum. Assim, pela graça nós somos salvos, pelo favor imerecido de Deus. Porque olhando da perspectiva da justiça sem misericórdia, o que nós merecíamos era o inferno e a morte. Porque nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, porque nós éramos filhos das trevas. Mas Deus nos dá a vida juntamente com Cristo. No momento em que Jesus Cristo ressuscita, no terceiro dia, Ele se torna primícias da ressurreição e nos dá a cada um daqueles que confessam o seu nome o direito a essa vida eterna. E juntamente com a obra redentora de Cristo, o verso 6 nos diz que e juntamente com Cristo Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos não só tirados da morte, nós não somos não somente tirados das garras do mundo, das correntes do diabo, das prisões da carne e vivificados, mas também em Cristo nós somos levados à glória
de Cristo, porque em Cristo nós nos assentamos nas regiões celestiais. Nós somos transplantados, movidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, conforme Colossenses capítulo 1 nos afirma. Por que Deus faz isso? Quais são as motivações de Deus para isso? O verso 7 nos diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus faz isso para revelar quem Ele é. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade para com o ser humano, para com a humanidade caída. Nós olhamos para o que Deus fez e enxergamos a manifestação tremenda do seu amor para conosco. Isso em todo tempo se manifesta. Uma terceira coisa que nós aprendemos e vemos aqui, contida nos versículos de 8 a 10, é como devemos viver essa vida nova, como devemos viver esse presente que nos foi concedido graciosamente por Deus. Verso 8 diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom, é presente, é dádiva de Deus, não fruto de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Como nós devemos viver essa nova vida em Cristo? Como nós devemos viver esse novo presente, esse novo tempo que Deus nos dá? Primeiro, reconhecendo a graça divina e vivendo com humildade. Nós somos salvos sem merecimento. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de mim, isso não vem de você, isso não vem de nós, mas pelo contrário é presente de Deus. É dádiva de Deus, é dom de Deus para todos aqueles que, mediante a fé, aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E o motivo disso não provir das nossas obras, disso não prover das nossas atitudes, é para que ninguém se glorie, é para que ninguém se exalte dizendo: eu sou bom, eu sou super, eu sou magnânimo, eu sou isso, eu sou aquilo. Pelo contrário, eu não sou nada, Cristo é tudo em mim. Deve ser esse o sentimento. E sabendo disso, nós devemos então produzir os frutos dessa graça. Nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie disso. Mas nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A salvação deve nos levar a agir, a viver produzindo os frutos da graça, os quais de antemão Deus preparou para que nós andássemos nelas. É assim, meu querido e minha querida, a nossa jornada da vida cristã. Uma jornada que começa conosco mortos, perdidos, escravos. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos liberta, nos vivifica, nos dá vida em Cristo, nos faz assentar com Cristo nas regiões celestiais. E qual a nossa resposta a essa ação divina? É produzir os frutos da graça. É viver nas obras de misericórdia, nas obras de bondade, as quais foram preparadas de antemão para que nós andássemos nela. Olhando para a jornada de Edmundo nas Crônicas de Nárnia e olhando para a nossa jornada,
nós percebemos que nós devemos agora viver de acordo com o título que nós recebemos. Justos, justificados. E agora as nossas ações não devem ser mais as ações do passado. Não devem ser mais voltar-se cedendo aos desejos do mundo, vivendo segundo o mundo, nem vivendo debaixo da escravidão do diabo, nem segundo os desígnios do príncipe da potestade do ar, e nem vivendo mais segundo as concupiscências da nossa carne, os desejos da nossa carne, mas vivendo agora produzindo frutos dignos da graça salvadora de Deus, que em Cristo Jesus nos faz viver essa jornada da morte para a glória eterna. Sabendo disso, nós perguntamos então a nós mesmos: como eu faço isso? Como eu saber que tipo de comportamento, que tipo de atitudes eu devo ter agora nesta nova vida, nesta nova condição que me é dada por Cristo? E as respostas são simples. Primeiramente, conhecendo os mandamentos de Jesus através da Sagrada Escritura. Lendo a Bíblia, conhecendo a Palavra de Deus, ali está revelada a sua vontade, ali está revelada o seu modo de agir para conosco e o nosso modo de agir para com Ele, o nosso Deus, em resposta ao seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Segundo, mantendo comunhão íntima com Ele através de uma vida de oração, uma vida de conversa com Deus. Terceiro, manifestando para os outros, testemunhando as boas obras, as obras de caridade, as obras de assistência social e a principal obra de todas, anunciar o Evangelho da paz, o Evangelho que traz vida. Que o Senhor Deus nos capacite a viver assim. Que o Senhor Deus nos capacite a não nos desviar nessa jornada da vida para a qual nós fomos chamados. E se por acaso, meu querido, minha querida, você ainda não iniciou essa jornada, é tempo, é momento de hoje colocar-se debaixo do senhorio de Cristo Jesus, abandonar a escravidão do mundo, do diabo e da carne, e viver uma vida gloriosa na presença de Deus. Vamos orar? Ó Deus Santo e Bendito, no nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti. Colocamos nossas vidas diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos conceda saber quem somos, saber por que fomos salvos e viver a graça do Senhor. Somos, Senhor Deus, filhos do Senhor, resgatados do lamaçal do pecado. Somos, Senhor Deus, chamados em Cristo a viver, Senhor, para as boas obras preparadas de antemão. E desse modo, as pessoas vendo essas boas obras, Pai Santo, poderem glorificar ao Senhor que está nos céus. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos livre de todo mal. Livre-nos, Senhor, desses tempos de pandemia e dá-nos, Senhor, a liberdade de podermos viver intensamente as boas obras que o Senhor preparou para nós. Oramos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. O manjar turco pode ser muito atraente aos olhos, mas ele só produz morte. A vida com Deus é muito melhor do que as delícias desse mundo. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê uma semana de graça, de paz e de misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
e te dê paz. Amém e amém.